O milagre que mudou a vida de João, quando a fé venceu o desespero. João sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o suor da testa era o caminho para sustentar a família. Casou-se cedo com Maria, uma mulher de fé e coragem, e juntos criaram 2 filhos, Pedro, de 12 anos, e Ana, de 8. A vida não era fácil, mas eles conseguiram comprar uma casinha simples na periferia de São Paulo, onde João trabalhava como mecânico em uma pequena oficina. Até que, de uma hora para outra, tudo desabou. O problema começou com uma dor nas costas que João ignorou por meses. É só cansaço, dizia para Maria, enquanto se espremia com analgésicos baratos. Mas a dor piorou. Um dia, ao levantar o motor de carro, sentiu um estalo na coluna e caiu no chão, paralisado da cintura para baixo. Os médicos foram claros: hérnia de disco grave. Cirurgia urgente, mas mesmo assim, pode não recuperar os movimentos. João ouviu aquilo como uma sentença de morte. Como sustentar a família se não pudesse mais trabalhar? Como pagar as contas, a cirurgia, os remédios? A dívida no cartão já passava de R$ 5.000 e o aluguel da oficina estava atrasado. Maria, mesmo abalada, não se dobrou. Deus não nos abandonou, João. Vamos buscar uma solução. Mas João, amargurado, só respondia: que Deus, Maria? Onde ele estava quando minha coluna quebrou? As noites eram de choro silencioso, enquanto as crianças, mesmo pequenas, sentiam o peso do desespero dos pais. Foi então que Dona Cida, a vizinha de João, bateu à porta com um convite que mudaria tudo. Maria, minha filha, na Igreja Universal do Reino de Deus tem uma campanha de libertação essa semana. O pastor está orando por milagres, e eu sei que Deus pode curar o João. Vamos lá hoje à noite? Maria, sem outra esperança, aceitou. João, cético, resistiu: não vou perder tempo com isso, Maria. Reza não paga a conta. Mas ela insistiu: você não tem mais nada a perder. Vamos só uma vez. A igreja estava lotada naquela quarta-feira. O corinho de jovens cantava com fervor, e o pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a fé que move montanhas. João, sentado em uma cadeira de rodas emprestada, sentia-se fora de lugar. Isso não é para mim, pensava, enquanto observava pessoas chorando, levantando as mãos, clamando por milagres. Mas quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Maria empurrou sua cadeira sem pedir permissão. Irmão, qual é o seu nome? Perguntou o pastor, colocando a mão em seu ombro. João. João, você acredita que Jesus pode te curar hoje? João hesitou. Não sei, pastor. Os médicos disseram que. Os médicos não têm a última palavra. Deus tem. Interrompeu o pastor, levantando a voz. Hoje, o diabo que te amarrou vai soltar você em nome de Jesus. O pastor ungiu João com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa cadeira de rodas. Espírito de paralisia, sai agora desse corpo. A igreja inteira gritava amém, e João sentia algo estranho percorrer suas pernas. Era como se agulhas o picassem, mas também uma onda de calor. O pastor então ordenou: levante-se, irmão. Em nome de Jesus, levante-se. João tentou. Uma dor aguda o atravessou, e ele quase desistiu. Mas então, como se uma força invisível o puxasse, ele conseguiu se apoiar nos pés. Tremendo, deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja explodiu em gritos de alegria. Glória a Deus, é um milagre, aleluia. João chorava, abraçado ao pastor, enquanto Maria caía de joelhos, agradecendo. Mas o pastor advertiu: isso é só o começo, João. O inimigo não vai desistir fácil. Você precisa permanecer na fé. Participe da corrente de oração, traga sua oferta de gratidão, e não falte às vigílias. Deus fez a parte dele, agora faça a sua. João voltou para casa naquela noite com as próprias pernas, mas sabia que a batalha não havia terminado. Os médicos ainda insistiam na cirurgia, mas ele decidiu confiar em Deus. Começou a frequentar a igreja todos os dias. Participava das correntes de oração às terças e sextas, onde pessoas se uniam em clamor por milagres.
Nas vigílias de sexta para sábado, João ficava até de madrugada, orando na fogueira santa, onde o fogo espiritual queimava as amarras do inimigo. Um dia, o pastor anunciou uma campanha de prosperidade: quem semear com fé, colherá o milagre financeiro. João e Maria, mesmo com pouco, decidiram dar um passo de fé. Entregaram o dízimo e uma oferta especial, confiante de que Deus honoraria sua obediência. Poucos dias depois, um cliente antigo de João apareceu na oficina com uma proposta: João, tem um amigo que precisa de um mecânico honesto para cuidar de uma frota de caminhões. O salário é bom, e você pode começar semana que vem. Em uma semana, João estava trabalhando novamente, agora com um salário 3 vezes maior que o antigo. As dívidas começaram a ser pagas, e ele até conseguiu comprar um carro usado para a família. Mas o maior milagre não foi só a cura ou o dinheiro. Foi a transformação no coração de João. Antes, ele era amargurado, desconfiado, cheio de revolta. Agora, ele sorria, abençoava as pessoas, e até testificava no altar aos domingos. Eu era um homem morto, mas Deus me ressuscitou. Não foi a medicina, não foi a sorte, foi a fé em Jesus Cristo, dizia, com lágrimas nos olhos, enquanto a igreja aplaudia. Hoje, João é um dos primeiros a chegar na igreja. Ele ajuda nos cultos, leva pessoas para as campanhas e nunca deixa de semear sua oferta, sabendo que Deus multiplica o que é dado com amor. Sua família está unida, seus filhos crescem vendo o poder de Deus, e sua oficina próspera. A lição que João aprendeu e agora ensina a todos é simples, mas profunda: Deus não muda as nossas circunstâncias para depois nós o buscarmos. Ele quer que o busquemos primeiro, com fé, e então ele muda tudo. A Igreja Universal não é só um lugar de oração, é um hospital de almas, um campo de milagres para quem acredita. Se você está no fundo do poço, não desista. Entre numa corrente de oração, entregue sua oferta de fé, e veja o impossível acontecer. Porque quando o homem diz o não tem jeito, Deus diz, eu tenho. João não imaginava que, alguns anos depois, sua própria fé seria colocada à prova de uma maneira que abalaria até os mais fortes. Foi numa tarde de sexta-feira, quando o telefone tocou em sua oficina. Do outro lado, a voz trêmula de sua esposa, Maria, quase não conseguia formar as palavras: João, é o Pedro. Ele teve um acidente grave na estrada. Os médicos dizem que não tem esperança. O coração de João parou. Pedro, seu filho mais velho, de apenas 19 anos, era seu orgulho. Um jovem cheio de sonhos, que já ajudava na oficina e sonhava em abrir seu próprio negócio. Naquela hora, todas as promessas de Deus que João havia pregado para os outros pareciam distantes, como se uma nuvem escura tivesse coberto sua fé. Mas então, ele lembrou das palavras que tanto repetia: quando o homem diz o não tem jeito, Deus diz, eu tenho. Sem perder tempo, João fechou a oficina, pegou Maria pela mão e correu para o pronto-socorro. O que viram lá foi pior do que imaginavam. Pedro estava em estado crítico, com traumas graves na cabeça e no peito. Os médicos, sérios, disseram que, mesmo se sobrevivesse, ele poderia ficar com sequelas permanentes. Rezem, foi tudo o que conseguiram dizer. Mas João não aceitou aquele veredito. Ele sabia que, onde a medicina termina, o milagre de Deus começa. No mesmo instante, ligou para o pastor da CCB e pediu uma corrente de oração emergencial. Em questão de minutos, centenas de irmãos, muitos que nem conheciam Pedro, já estavam intercedendo por ele. Na igreja, o altar se encheu de pessoas clamando, enquanto João, de joelhos ao lado da maca do filho, segurava sua mão e declarava: Senhor, o Senhor disse que a minha descendência seria abençoada. Eu não aceito a palavra da morte. Em nome de Jesus, Pedro vai viver, e vai viver inteiro. Os dias seguintes foram uma batalha. Maria, entre lágrimas, não saía do lado do filho. João dividia seu tempo entre o hospital e a igreja, onde a cada culto a fé dos irmãos o fortalecia. No terceiro dia, quando os médicos já falavam em desligar os aparelhos, algo inesperado aconteceu. Pedro mexeu os dedos. Depois, abriu os olhos. Os enfermeiros não acreditaram. Os exames começaram a mostrar melhoras inexplicáveis. Uma semana depois, Pedro estava consciente, falando, e os médicos, atonitos, admitiram: isso não tem explicação médica. João sorriu, porque ele sabia a explicação.
Era o mesmo Deus que tinha tirado ele da bebedeira, que tinha multiplicado sua oficina, que tinha restaurado seu casamento. Era o Deus dos impossíveis, que ouve a oração daqueles que não desistem. Hoje, Pedro não só está completamente curado, como ajuda o Pai na oficina e testemunha em todos os cultos: eu vi Jesus me chamando. Ele me deu uma segunda chance. E João, com os olhos brilhando, sempre completa: isso não é sorte, não é coincidência. É a fidelidade de Deus com quem o busca de verdade. A CCB não é só uma igreja, é um lugar onde Deus escreve histórias novas. Se você está passando por uma tempestade, não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Porque Ele está esperando você dar um passo de fé para fazer o milagre na sua vida. E assim, a história de João e sua família continua sendo contada, não como um caso isolado, mas como mais uma prova de que, quando a fé encontra a obra de Deus, não há limite para o que Ele pode fazer. A notícia da cura de Pedro se espalhou rápido pela cidade. Quem antes só via aquele menino como um caso perdido, agora o olhava com admiração. Até os médicos que o atenderam no hospital, incrédulos, foram até a congregação para entender o que havia acontecido. Um deles, o Dr. Marcos, era conhecido por ser cético, mas ao ouvir o testemunho de João e ver Pedro correndo, pulando e vivendo sem nenhuma sequela, não teve como negar: isso vai além da medicina. Tem algo sobrenatural aqui. Mas a história não parou por aí. Porque Deus, que começou uma obra na vida daquela família, não ia deixar nada pela metade. Certa noite, enquanto João e Maria oravam em casa, a irmã mais nova de Pedro, Ana, de apenas 12 anos, chegou chorando do quarto. Pai, eu não aguento mais, ela disse, mostrando os braços cheios de marcas. Ana sofria em silêncio há meses com uma doença de pele rara que causava coceiras insuportáveis e feridas que não saravam. Os remédios só aliviavam por algumas horas, e os médicos diziam que ela teria que conviver com aquilo pelo resto da vida. João abraçou a filha, lembrando-se de como já havia passado por aquele mesmo desespero. Filha, Deus que curou seu irmão pode curar você também. Vamos buscar a ele? No domingo seguinte, durante o culto de oração, o pastor chamou as pessoas que precisavam de um milagre para irem à frente. João levou Ana pela mão, enquanto Maria e Pedro oravam com lágrimas. Quando o pastor impôs as mãos sobre a menina e começou a clamar pelo nome de Jesus, Ana sentiu algo estranho, uma espécie de calor percorrendo seu corpo, como se uma mão invisível estivesse passando sobre suas feridas. Em questão de minutos, a coceira parou. E quando ela olhou para os braços, as marcas vermelhas já estavam desaparecendo, como se tivessem sido apagadas. Naquela noite, Ana dormiu pela primeira vez sem se coçar. E na manhã seguinte, acordou com a pele completamente limpa, sem uma única cicatriz. Os vizinhos, que sabiam do seu sofrimento, não acreditaram até verem. Isso não é possível, dizia uma senhora que morava na mesma rua. Mas Ana, sorrindo, respondia: com Deus, tudo é possível. Ele não faz açaí. A transformação naquela casa era visível. Onde antes havia dor e desespero, agora havia gratidão e uma fé inabalável. João, que antes mal conseguia pagar as contas, viu sua oficina prosperar de uma forma que só poderia ser obra de Deus. Clientes que ele não via há anos começaram a aparecer, alguns até trazendo máquinas para consertar sem cobrar, só para ajudar o homem que Deus abençoou. Maria, que sempre foi uma mulher de oração, agora liderava um grupo de senhoras na igreja que intercediam por outras famílias em situação difícil. E Pedro e Ana, que poderiam ter sido mais duas vítimas das circunstâncias, se tornaram jovens cheios de propósito, servindo na mocidade e levando esperança para outros que passavam pelas mesmas lutas que eles já haviam vencido. Mas talvez o maior milagre não tenha sido apenas as curas físicas, e sim a restauração daquela família. João e Maria, que antes viviam em silêncio, agora conversavam, riam e planejavam o futuro juntos. As brigas por dinheiro, o cansaço, o medo do amanhã, tudo tinha sido substituído por uma paz que não vinha das condições, mas da certeza de que Deus estava no controle. E foi assim que, em um culto de ação de graças, João subiu ao púlpito pela primeira vez para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como havia chegado ao fundo do poço, como quase desistiu, mas como Deus, na sua misericórdia, não só o tirou da lama, como o colocou sobre a rocha. Eu pensava que minha história tinha acabado, ele disse, olhando para a família ao seu lado. Mas Deus mostrou que ele não só escreve finais felizes, ele reescreve o meio da história também.
Se você está aqui hoje achando que não tem mais jeito, eu quero dizer uma coisa: Deus não desiste de você. Ele está só esperando você soltar o que está segurando com tanto medo para ele poder colocar algo melhor nas suas mãos. Quando João terminou de falar, o templo explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam, outras levantavam as mãos em adoração. E no meio da multidão, um homem de cabelos grisalhos, que havia chegado naquela noite pela primeira vez, se ajoelhou e começou a clamar por um milagre. Ele tinha um filho viciado em drogas e uma esposa doente. Ao ver a família de João ali, unida e restaurada, algo dentro dele quebrou. Senhor, se o Senhor fez por eles, pode fazer por mim também, ele orava entre lágrimas. E assim, como uma pedra jogada em um lago, o milagre que começou com Pedro se espalhou, tocando vidas, que tocavam outras vidas, provando mais uma vez que, quando Deus age, não é para benefício de um só, é para que muitos vejam, creiam e também sejam transformados. Porque na CCB, não são só histórias que são contadas. São milagres que são vividos. E a cada culto, a cada oração, a cada passo de fé, Deus continua escrevendo novas páginas, mostrando que, para Ele, não existe caso perdido, só corações que ainda não o encontraram. Naquela mesma noite, enquanto o irmão Marcos ainda orava no altar, sentindo o peso das lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mão se apoiou em seu ombro. Era o pastor, que com voz firme, mas cheia de compaixão, disse: Meu irmão, Deus já ouviu seu clamor. Agora é hora de crer que ele vai agir. Marcos não sabia como, nem quando, mas algo dentro dele mudou. Ele saiu da igreja naquela noite com uma certeza: não estava mais sozinho. E assim como João havia levado a família de volta para casa, ele também iria lutar pela sua. Os dias seguintes não foram fáceis. Seu filho, Lucas, estava cada vez mais envolvido com as drogas, e sua esposa, Dona Maria, fraquejava a cada crise de saúde. Mas Marcos não desistiu. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ele se ajoelhava no quarto e clamava: Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Eu não tenho solução, mas o Senhor tem. Eu confio em ti. Uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Lucas, que há meses não pisava em casa, apareceu à porta, pálido, sujo, com os olhos fundos. Marcos, em vez de repreendê-lo, o abraçou forte. Filho, eu te amo. E Deus também te ama. Lucas chorou no ombro do pai, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que havia esquecido: esperança. Naquele mesmo dia, Marcos levou o filho para a CCB. Não foi fácil, Lucas resistiu, disse que não adiantava, que já estava perdido. Mas quando entrou na igreja e viu aquelas pessoas orando com fé, quando ouviu os testemunhos de vidas transformadas, algo começou a mexer dentro dele. E quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou, Lucas sentiu uma paz que não conhecia. Dona Maria, que há meses não saía da cama, também começou a melhorar. As irmãs da igreja a visitavam, oravam com ela, e aos poucos, sua fé foi se fortalecendo. Se Deus está mudando meu filho, ele também pode me curar, ela dizia. E foi assim que, em um culto de oração, ela se levantou, com dificuldade, mas se levantou e deu os primeiros passos sem dor. Hoje, a família de Marcos é um testemunho vivo do poder de Deus. Lucas está livre das drogas, trabalha, serve na igreja e ajuda outros jovens que estão no mesmo caminho que ele já esteve. Dona Maria não só recuperou a saúde como se tornou uma intercessora, orando por outras famílias que passam pelas mesmas lutas. E Marcos? Ele não cansa de contar como Deus o tirou do desespero e lhe deu uma nova história. Eu só precisava crer. A CCB me ensinou que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz o impossível. Porque é assim que Deus age, Ele não muda só uma vida, Ele muda gerações. E cada milagre que acontece na CCB não é só para um, mas para que muitos vejam, creiam e também sejam alcançados pela graça. Porque aqui, não são só palavras que se ouvem. São vidas que se transformam. E a história continua. Na pequena cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, a notícia dos milagres que aconteciam na CCB começou a se espalhar como um fogo que não se apaga. Quem passava pela rua onde ficava o salão de oração não podia deixar de notar a mudança no ar. Antes, aquele lugar era conhecido pelos bares cheios, pelas brigas de fim de semana e pelo desânimo que pintava no rosto das pessoas. Mas agora, algo diferente acontecia.
Era uma tarde de sábado quando a jovem Ana, de apenas 19 anos, entrou pela primeira vez na igreja. Ela carregava no coração uma dor que parecia não ter cura. Há 2 anos, seu irmão mais novo, Pedro, de 16, havia desaparecido. A família procurou em todos os lugares, hospitais, delegacias, até nas ruas mais perigosas da cidade. Nada. Era como se a terra o tivesse engolido. Os pais de Ana, antes tão unidos, agora mal se falavam. O pai se afundou no álcool, a mãe em antidepressivos, e Ana, que sempre sonhou em ser professora, largou a faculdade. Como ensinar crianças se eu nem sei onde está o meu irmão? Pensava. Ela entrou na CCB arrastada por uma prima, mais por desespero do que por fé. Não sabia orar direito, não conhecia os hinos, mas quando ouviu os testemunhos daqueles que haviam sido libertos por Deus, algo dentro dela se mexeu. Naquela noite, durante a oração dos obreiros, Ana chorou como nunca. Não foram lágrimas de tristeza, mas de um alívio estranho, como se uma carga pesada começasse a sair de suas costas. No domingo seguinte, ela voltou. E dessa vez, levou os pais. Não foi fácil convencê-los, o pai resmungou que a igreja não ia trazer Pedro de volta, e a mãe, com os olhos vazios, só disse: "Vamos, então." Mas eles foram. E foi ali, naquele domingo, que algo sobrenatural aconteceu. Enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, Ana sentiu um aperto no peito. De repente, uma imagem veio forte à sua mente: Pedro, sujo, com roupas rasgadas, dormindo debaixo de uma ponte na cidade vizinha, Sorocaba. Ela não sabia como, mas tinha certeza absoluta: aquele era o lugar. No mesmo instante, sem pensar 2 vezes, Ana se levantou e gritou: "Meu irmão está vivo. Deus me mostrou onde ele está." A igreja inteira parou. Alguns choraram, outros louvaram. O pastor, com os olhos brilhando, pediu que todos orassem. E então, algo que só Deus poderia fazer aconteceu. Naquela mesma hora, a mais de 80 quilômetros dali, Pedro acordou com um susto. Ele não sabia quanto tempo havia passado desde que fugira de casa depois de uma briga feia com o pai. Vivendo nas ruas, envolvido com más companhias, ele havia perdido até a vontade de voltar. Mas naquele momento, enquanto esfregava os olhos embaixo daquela ponte, ouviu uma voz clara, como se alguém estivesse bem ao seu lado: "Pedro, sua irmã está te esperando. Vá para casa." Ele não entendeu como, mas uma força o levou a se levantar. Procurou um posto de gasolina, pediu ajuda e, com as últimas moedas que tinha, conseguiu uma carona até Itapetininga. Quando chegou à porta de casa, já era noite. A família estava reunida na sala, em silêncio, depois de voltarem da igreja. Quando bateram à porta e Pedro apareceu, magro, sujo, mas vivo, a mãe desmaiou. O pai caiu de joelhos. "E Ana?" Ana só conseguiu dizer uma coisa, entre lágrimas: "Deus é fiel. Ele me mostrou." No dia seguinte, eles estavam todos na CCB. Pedro, que antes mal falava com a família, agora abraçava o pai chorando, pedindo perdão. A mãe, que parecia não ter mais esperança, sorria enquanto contava para todos como Deus havia devolvido seu filho. E o pai? O homem que jurava nunca mais pisar em uma igreja, agora segurava a Bíblia com mãos trêmulas, dizendo: "Se Deus fez isso por mim, eu vou servir a Ele pelo resto da minha vida." E assim, mais uma família foi restaurada. Pedro hoje é obreiro na CCB, ajuda no trabalho com jovens e sempre diz: "Deus me tirou do lixo para me fazer um instrumento nas suas mãos." Ana voltou para a faculdade, toda semana, visita abrigos e ruas, levando a palavra de esperança para quem, como ela já esteve, acha que não há mais saída. Porque na CCB, não são só histórias que se contam. São milagres que se vivem. E cada vida transformada é um grito ao mundo de que Deus ainda age, ainda ouve, ainda muda o que parece impossível. E a história não para por aqui. Sempre tem mais alguém precisando de um milagre. Sempre tem mais alguém que, ao entrar naquele salão, vai descobrir que Deus tem um plano melhor. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, vidas são mudadas para sempre. E o milagre se completou. Anos depois, na mesma rua onde Pedro uma vez se perdeu nas drogas e Ana chorou sozinha em um banco de praça, um jovem chamado Lucas entrou arrastado pela irmã, desiludido e cheio de cicatrizes que ninguém via.
Ele olhou para aquele salão simples, ouvindo os cânticos que pareciam ecoar direto do céu, e pensou: aqui não é lugar para mim. Mas algo o segurou. Talvez fosse o sorriso de Pedro, que se aproximou com os olhos brilhando, os mesmos olhos que já tinham visto o fundo do poço. Ou a mão estendida de Ana, que, sem dizer nada, segurou a dele como quem diz: eu também já estive aí. Mas tem saída. Naquela noite, Lucas ouviu pela primeira vez que Deus não desistia de ninguém. E quando o pastor orou, ele sentiu algo quebrar dentro de si, não de dor, mas de alívio. Como se, depois de anos carregando um fardo invisível, alguém finalmente o tirasse de suas costas. Porque o maior milagre não é só a mudança, é a certeza de que, no meio do caos, Deus está escrevendo uma história nova. Hoje, Lucas serve no Ministério de Música da CCB. Pedro e Ana, que já foram resgatados, agora são os que estendem a mão. E assim a corrente não se rompe, cada vida salva se torna um farol para outra alma perdida. Reflexão final. A vida às vezes parece um quebra-cabeça com peças faltando. Mas Deus não joga fora o que está quebrado, Ele restaura. O lixo que o mundo descarta, Ele transforma em vaso. A dor que nos paralisa, Ele usa para nos tornar sensíveis aos que choram. O passado que nos envergonha, Ele redime para ser testemunho. Lição de vida. Você não está onde está por acaso. Se hoje você se sente como Pedro, perdido, como Ana, ferida, ou como Lucas, sem esperança, saiba, Deus não mudou. O mesmo poder que transformou eles pode transformar você. Basta dar o primeiro passo, mesmo que tremendo. Porque milagres não são contos de fadas, são escolhas de fé que se tornam realidades. E a história continua. Sua página ainda está sendo escrita.